Fala, Rafa, como é que estamos? Oi, senhor, bom dia. E aí, dona Isa, bom dia. Acordou agora, né, pela voz? Não, por que todo mundo fala que eu tenho voz de sono, gente? Porque você tem voz de sono. Tipo, Ai, cai só na você minha cara. meio-dia. Ai, professor, professor. Você. Ah, nada. É porque, tipo, eu não vou mentir, eu acordei, acho que era tipo umas 7, 7h30. Até meu ânimo vir e tal, demora. Então, daí você já fala meio pausado. Sua voz tá meio rouca. A conclusão que a gente tira é que você acabou de acordar. É tudo um complô. E realmente, minha voz ela tá falhada, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, se eu não me engano, é a fase mesmo de alteração da voz. Daí a Ana Clara, com essa foto pose de quebrado, ostentando aí na frente do carro. Pá. Mano, você viu o tênis dela? Ele brilha. O cadarço, ele brilha no flash. Já o Carlinhos, ele já é o Batman ali, né? Daí o Respeita, João, aí o respeita, é Joãozinho, Batman Ninja. Batman Ninja. É um anime. Não, Tô mangá. ligado. É na Netflix. Mas não cheguei a assistir. Aí o João Pedro, com essa foto sensual dele. Ô, E o senhor, resto, quase letras Oi. do nome. a Sofia pediu pra esperar um pouquinho que o computador dela tá coisado hoje. Ah, um pouquinho quanto? Não sei não, peraí, deixa eu perguntar. Fala pra ela assim que eu tô falando que ela tem meio minuto pra entrar na aula. Ela vai ficar toda. Ah, ela entrou. E aí, dona Sofia? Descoisou a coisa do coisado do computador? Oi, só, desculpa, eu tava sem microfone, mas enfim. Relaxa. Do horário, eu acabei dormindo Seu mais. áudio tá baixo, viu? Oi? Agora melhorou seu áudio. Ah, enfim, a coisa é porque eu tava sem paciência pra escrever o que eu tava fazendo, mas enfim, deu certo agora. Eu Ah, vou tomar café, beleza. já volto. Pô, vocês estão de palhaçada, viu? Entra na aula e sai pra tomar café. Ah, nem me oferece. Sacanagem, parça. Eu vou Sir, fazer a gente como? precisa tirar algum proveito da aula online, né? Uma coisa tem que ser boa. Justo. Ai, ai. Então vamos lá, gente. Vamos começar aí que a aula hoje tem uma dinâmica aí de aula diferente. Antes de começar a aula, aí peço encarecidamente para vocês que mantenham o foco aí essa semana. Eu sei que reta final é complicado, mas aí lembrando que nós temos ainda aula na sexta-feira. Eu acredito no potencial de vocês e quero ver aí vocês na sexta-feira. Daí a gente encerra, daí também a gente já encerra a matéria.
Se der tempo, a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Aí, caso vocês queiram fazer algum trote na sexta-feira aí, avisa, mas avisa mesmo, que daí a gente faz, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela. Então, meus queridos e minhas queridas, abram a apostila. Esse foninho aqui já está me irritando. Abram a apostila na página 61. Então, vamos lá. Isa? Tá lá. Foi comigo também. Viu? Daí vai falar o... Verdade. Tá vendo? Cara, eu vi Joãozinho... Deixa eu ver o que mais. Ai, Jesus amado. Perdi aqui as coisas. Então vamos lá, galera. Hoje nós iremos falar aí sobre a redemocratização do Brasil. Melhor dizendo, nós começaremos a ver sobre a redemocratização do Brasil e encerraremos essa matéria na aula de sexta, beleza? Como eu falei, hoje a aula vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? Eu vou falar então sobre essa questão do texto, vou apresentar as ideias gerais sobre o início do movimento de democratização do Brasil, né? Vou explicar também os principais pontos do texto do Manifesto dos Mineiros. Nós iremos fazer a leitura desse texto, aí eu vou deixar um tempo para vocês responderem as questões 1, 2, 3 e 4. Aí nós faremos a correção em sala. Diga. Tá tudo verde para mim na tela. Tá tudo verde? Deixa eu, então, interromper aqui e voltar. Voltou aí a tela? Voltou. Obrigada. Imagina. Isa, não vem com essas desculpinhas aí não, tá? Mas é verdade. Tô zoando só tô enchendo a sua paciência. Então, Tá. Então vamos lá. Eu acho que eu já falei vamos lá umas 15 vezes, né? Mas é força do hábito. Na semana passada, nós vimos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Então, coisas que é importante vocês terem gravados, né, na mente de vocês. Qual é o lado que o Brasil vai lutar? Ou seja, em prol de quem que o Brasil vai lutar? Dos Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. Como é que nós chamamos esse bloco militar? Nós chamamos de aliados, potência dos aliados, beleza? Aqui é importante sempre ressaltar que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial tem muito a ver com a política de industrialização fomentada por Getúlio Vargas, tá? Por quê? Nós podemos falar que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é mais algo pragmático de Getúlio Vargas do que ideológico. Eu apresentei isso na semana passada, só estou reiterando porque isso vocês precisam ficar gravado. Por quê, professor? Porque se a gente for pegar no ponto de vista ideológico, Getúlio Vargas ele estava mais próximo, né, do nazismo e do fascismo. Ele estava mais próximo dessas ideias, tá? Por isso que a gente fala que ideologicamente ele teria que lutar do lado das potências do eixo. Por que não o faz? Justamente porque os Estados Unidos, né, menino velho, calejado ali, teve uma sacada e falou assim, mano, eu não posso perder o Brasil. E aí, então, investiu no Brasil, né, emprestou dinheiro para o Brasil poder fazer aí, construir a tão sonhada siderúrgica, né, que fazia
parte do plano de industrialização de Vargas. Tudo isso que eu estou falando é retomada da semana passada. Pois bem, aí então o Brasil ele cria a FEB. Alguém me lembra o que é a FEB? Força Expedicionária Febre é um Brasileira. negócio que avisa quando você vai ficar doente, não é? Ô, João, sem graça hoje, viu? Eu falei Ué? FEB, não febre. Ah, entendi, Expedicionária febre. Brasileira. Isso mesmo. FEB é Força Expedicionária Brasileira, tá? Aonde é que a FEB atuou na Segunda Guerra Mundial? Na Itália. Na Itália, tá? Então, aí a FEB ela teve uma participação muito importante aí nas batalhas que ocorreram na Itália, tá? Para fazer com que então as potências do eixo, né, fossem recuando. Então, a partir disso, nós temos um movimento liderado por uma ala militar, e aqui, assim, não dá para identificar se essa ala foram só os praças, se foram só os oficiais, aqui eles falam a ala militar no modo geral, tá? Mas, então, nós temos um movimento liderado aí pelo ala militar, que, assim, pô, não faz sentido. Getúlio declarou guerra à Alemanha e nós iremos lutar ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados, né, para defender a democracia, para voltar à liberdade política na Europa, tá? Mas aqui no Brasil, o que nós percebemos é que o Getúlio Vargas é uma miniatura de Hitler. Né? É óbvio que, dadas as devidas proporções aqui nesse meu pequeno exemplo. Tá? Dado aqui nesse meu pequeno exemplo. Mas Vargas, eu falei várias empresas aqui, ele se aproximava muito do discurso de Hitler. Ele falou assim, mano, não faz sentido então a gente lutar lá para morrer para defender a liberdade na Europa e no Brasil a gente tem uma ditadura. Então eles começam a perceber, né, essa contradição entre aquilo que eles foram fazer, né? Então aqui, isso que é importante vocês marcarem, contradição entre lutar pela liberdade na Europa e viver uma ditadura no Brasil. Alguém deve estar pensando e deve estar com vergonha de falar, professor, o que é contradição? Né? Contradição em termos lógicos é quando você fala uma coisa e diz outra, né? Ou quando não faz muito sentido, contradição é uma coisa e contrário é outra, né? Mas geralmente a gente associa a contradição ao contrário. O exemplo mais clássico de contradição vamos lá, vou pegar o João Pedro Ambrósio, porque eu sei que ele é um cara levado, atentado, deve deixar a mãe dele de cabelos em pé. Aí então o João apronta, a mãe dele taca o chinelo nele e chama ele de filho da. É uma contradição, porque ela mesma está se xingando. Ela mesma está se xingando. Então, é uma contradição o ato dela. Vou até para meu tapa-olho. Meu Deus do céu. Tá? Então, assim, a grosso modo, a gente pode explicar aí a contradição dessa forma, né? Porque não faz sentido. Né? Você está se xingando ao invés de me xingar. Eu tento ser sério na aula. Eu tento fazer a aula do modo mais sucinto possível, mas me aparece o cara e fica fazendo essa zoeira. Então, nós teremos, em 1943, a elaboração de um documento chamado Manifesto dos Mineiros. E agora percebam aqui que é importante que o movimento de criticar Vargas não é um movimento liderado agora pelos paulistas. Tá? É um movimento liderado pelos mineiros. Então, o que a gente pode perceber a partir daí? Que, a grosso modo, você tem uma insatisfação nacional ao governo, ao Estado Novo varguista. Tá? Lembrando que, nesse momento, quando a gente fala de ditadura no Brasil, nós estamos no Estado Novo de Vargas. Tá? E aqui é importante a gente observar que o Estado Novo marca a ditadura no período de Vargas.
O governo provisório ele tem áreas ditatoriais, mas não chega a ser uma ditadura, porque em 32 nós temos a Revolução Constitucionalista, beleza? Então aqui nós temos que agora, não são os paulistas que estão tomando a frente de mostrar que Vargas é um ditador, né? Nós temos que são os militares mineiros, no modo geral. E alguém deve estar pensando assim, mas professor, você falou que Segunda Guerra Mundial, mas em 43, lembrando que em 42 o Brasil declara a guerra à Alemanha, e só em 44 que as tropas brasileiras vão efetivamente chegar lá na Europa. Tá? Mas aí então, em 42, 43, nós temos a preparação das tropas. Beleza? Até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não. Não, não está Tranquilo, tranquilo? senhor. Ok. Tá tranquilo. Beleza. Continuando, então. Então, quais são os elementos principais que a gente pode observar aí do texto Manifesto dos Mineiros? Primeiro, o texto ele busca ressaltar, reforçar que Vargas tem o governo de Vargas é um governo totalitário, busca, então, promover a redemocratização, então, ele pede, quando ele fala reivindicar, ele pede pela reabertura da democracia para a redemocratização, trazer de novo a democracia no Brasil. Né? Óbvio que para falar sobre a democracia, para pedir a democracia de volta, eles falam sobre a importância dos valores da democracia. Nossa, professor, mas por que tudo isso? É importante a gente ressaltar que dos principais argumentos que Vargas vai utilizar para poder instaurar o Estado Novo é justamente que a democracia era frágil, que a democracia gerava corrupção e há diversos vícios, né, na política. Beleza? Então, esses são os principais elementos aí do texto. Então, vamos para a leitura do texto na sua íntegra. E se vocês já quiserem grifar o texto conforme está grifado aqui na minha apostila, vocês podem grifar. Tá? Não sei se vai fazer sentido para vocês, mas podem grifar, que geralmente eu grifo para poder explicar. Como eu quero otimizar um pouco mais de tempo, eu vou fazer a leitura aqui. Se tiver muito rápido a leitura, vocês podem avisar que eu tento ir um pouco mais pausado, beleza? Manifesto dos Mineiros. Segundo o Manifesto dos Mineiros, 24 de agosto de 1943. Este não é um documento subversivo. Professor, o que é subversivo? Algo que tenta subverter a ordem, tá? Ou seja, não é um documento que busca gerar revolta. Tá? Isso é a primeira coisa. Então, veja que a primeira coisa que os caras estão falando no documento aqui a gente não está querendo instalar o caos. A gente só está querendo demonstrar algumas coisas. Não visamos agitar nem pretendemos conduzir. Falamos a comunidade mineira sem enxergar divisões ou parcialidades, grupos correntes ou homens. Assim como não pretendemos conduzir, não temos o propósito de ensinar. Mas ensinar é uma coisa, e recordar, retomar a cerimônia e considerar uma vez por todas como definitivamente adquirido é outra muito diferente. Tá? Então, qual que é esse patrimônio moral e espiritual? A democracia. Então, vejam aí que eles apelam para o elemento espiritual da democracia. A democracia não era mais, há alguns anos passados, um bem assegurado. Um bem assegurado. Vivia ameaçada de dentro e de fora das nações. E em muitos países falhou completamente. Em consequência desses acontecimentos, atingiram várias das maiores nações do Ocidente. O povo de Minas Gerais, como, afinal, de todo o Brasil, vê-se forçado a uma atitude de total retraimento e absoluto mutismo. Ou seja, nós temos que nos acanhar e ficar quietos perante essa situação. Se lutamos contra o fascismo ao lado das Nações Unidas para que a liberdade e a democracia sejam restituídas a todos os povos, certamente não pedimos demais reclamando para nós mesmos os direitos e garantias que as caracterizam. A base moral do fascismo assenta sobre a separação entre os governantes e governados,
A passo que a base moral e cristã da democracia reside mútua e confiante aproximação dos filhos de uma mesma pátria e na consequente reciprocidade da pátria alternada, da prática alternada de poder e da obediência por parte de todos indistintamente. Em outras palavras, o fascismo vai criar um abismo entre os governantes e governados, na qual o governante é superior aos governados. Tá? O governante pode tudo, os governados obedecem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, então, o que eu estou falando? Já a democracia, não. Todos somos iguais à democracia. Todos nós estamos unidos. E, principalmente, na democracia, nós temos a troca alternada aí de poderes. Beleza? Em relação a essa leitura do texto, a esse texto, alguma dúvida? Não. Não? Então, aí, galera, vocês terão aí 15 minutos para fazer exercício 1, 2 e 3 da página 61 e 62. 1, 2, 3 e 4, desculpa. Eu estarei aqui, qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? Ou pelo chat, ou no áudio mesmo, que eu busco esclarecer alguma dúvida, beleza? Daí depois a gente vai fazendo a correção. E já antecipando, isso daí será uma prática recorrente no nosso terceiro bimestre, tá? E daí, quando chegar no terceiro bimestre, eu falo que vai ter algumas pequenas alterações. Apenas assim, se vocês também quiserem ligar a câmera para mostrar que estão fazendo a atividade, eu não vou achar ruim não, tá? Sir, eu tô no computador. Meu computador não tem câmera. Não, relaxa, tranquilo.
Professor, é até que exercício mesmo? O 4. Ah, tá. Pessoal, mais alguns minutos eu já vou começar a correção, beleza? Beleza. Professor, Diga. como assim? Quais são os valores para a democracia? Aqui, dá uma olhadinha nesse último parágrafo, né? A partir daquele que ele fala assim, ó, a base moral do fascismo assenta sobre a separação entre governantes e governados, ao passo que a base moral e cristã da democracia reside mútua e confiante aproximação dos filhos da mesma pátria,
na consequente reciprocidade, na prática alternada de poder e na obediência por ordem de todos indistintamente. Né? Então, aqui, então, quais são as principais ideias que ele fala que a democracia defende? Tá? Valores, aqui a gente pode, nesse sentido, falar assim, o que que a democracia ela tem por si? Tá certo? Se o fascismo ele gera desigualdade, tal, o que que a democracia ela gera? O que sustenta, o que fundamenta a democracia, basicamente? É isso que ele está perguntando. Óbvio, entendi. óbvio que na visão dos mineiros ali, beleza? Todos já terminaram? Pois bem, então, minha gente, vamos lá fazer a correção dessas atividades. Para escolher, eu vou usar um método muito didático, um método inovador. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas eu escolher esse daqui, abacaxi, que abacaxi. Augusto, é nessas horas que a gente vê quem está na aula e quem voltou a dormir, né? Cri, cri. Ele tá no chat, senhor. Beleza. Augusto, você respondeu a primeira aí, que fala qual a possível relação do trecho? Assim como não pretendemos conduzir, não temos o propósito de ensinar com o movimento de 1930. O que você respondeu aí? Mas por que você não respondeu, Augusto? Vocês entendem que a desculpa, eu não, então não serve, porque eu estava aqui para vocês poderem perguntar, né? E não precisa ter vergonha de errar a questão, se você estiver achando que está errado. Tá? Que aqui é a hora para vocês errarem. Deixa eu ver, então. Presoto? Fala. Fala. É assim que você fala com o seu professor? Tem que falar, presente, querido professor, mestre. Então, lá, o que você respondeu na primeira? Eu até teria feito a primeira se eu me lembrasse do movimento. Só que eu não me lembro, eu não fiz. Se lembrasse do movimento, né? Mas não lembrou, não fiz. É muito difícil vocês irem para a página... É muito difícil vocês irem para a página 43, né? É a mesma sequência da apostila. Ô, galerinha, vocês precisam parar a mão de ser braço curto. Vamos lá, hein? Vamos lá, então. Isa, você respondeu essa? Agora é ela que não me responde. Tá difícil, tá difícil. Eu tenho, tá difícil. Sor, calma. Calma. Eu tô como? Eu não tava conseguindo. Calma, nossa. Eu não tava conseguindo abrir o microfone, eu tava falando sozinha. Aí deu nervoso, porque você ficou falando e não consegui falar. Professor,
Calma aí, João. Calma aí, Ambrosio. Deixa a Isa responder aí. É que a net do Luca caiu e ele teve que sair da aula. Ah, beleza, tranquilo. Eu Ó, percebi que teve alguns que saíram também da aula. Posso falar, senhor? Pode? Então, eu quase certeza que está errado. Porque, tipo É. assim, eles não pretendiam meio que ensinar as pessoas ou conduzir ao lado certo. Eles queriam mais. Ai, como é que eu posso explicar? Eles queriam meio que mostrar, entre aspas, a verdade para as pessoas, sabe? A visão deles, que eles achavam certo, correto. Uhum. Não, dentro dessa linha você tá certa, né? Mas como a gente pode comparar com o movimento de 32? Quando eles falam conduzir ou até mesmo ensinar, o que acontece? Eu não estou querendo ensinar vocês a como fazer um movimento contra Getúlio. A Revolução de 1932 está ali para ensinar vocês. E outra, eu também não quero ser que nem os paulistas e conduzir a vocês a uma revolta. Por isso que já tem no documento. Este documento não é subversivo. Então, aqui, a principal ideia, como a gente pode fazer? Eles estão se comparando com o movimento de 1932. Então, é o seguinte, eu estou apontando o caminho. Agora, se você acha que aquilo que eu estou falando é certo, vá e critique Getúlio sem medo de ser feliz. Beleza? Então, Então, oi, diga, então eles Ana. estavam, tipo, colocando a ideia deles na mesa e, tipo, quem quisesse seguir o lado deles, que eles achavam certo que seguia, ou não, a escolha era deles. Isso, basicamente é isso, ó. As cartas estão aí. Se você conseguiu ganhar o jogo, beleza. Se não, se para você acha que Getúlio está sendo certo, ok, beleza. Desconsidere esse texto. Beleza? Alguma dúvida em relação à primeira questão? Vamos lá, então. Segunda questão, eu vou escolher a pessoa que, pelo nome, já é sábia. Sofia, qual é a visão com que o documento trata da democracia no mundo? Ô, Sofia, Senhor, você ainda não... Oi. eu ia perguntar o que Ah, tem a sou ver a eu? Sofia com o nome dela, sabe? Eu não entendi. É, eu também não Sofia em grego é entendi. sabedoria. Ah, nossa, que Ah, poético. tá. Bilíngue, Tá, senhor, eu obrigada, gostei. senhor. Tá, mas Tá. enfim. Ó, senhor, quando eu fui responder, eu não tinha entendido, mas agora lendo eu entendi. Mais ou menos, vamos ver. Qual a visão com que o documento trata da democracia no mundo? Aí eu acho que é assim, que eles viam a democracia como uma igualdade, que o fascismo era totalmente desigual, não tinha direito para eles, e eles estavam reclamando muito disso. Então, eles preferiam muito mais a democracia, porque era justo, entre milhões de aspas, e pelo menos dava, não é um voto de confiança, é tipo uma liberdade para eles se abrirem, se expressarem, por aí vai. E daí, então, só para você complementar a resposta, Sofia, você acrescenta aí que eles afirmam, então, que os demais países ali da Europa e tal estão tendo a sua democracia, como posso falar aqui? Não estão sendo a democracia nesses outros países não está sendo respeitada justamente porque está se vivendo os regimes totalitários, Ah, tá, certo? entendi. Tá. Vamos lá. Ambrósio, qual é a contradição que o documento defende? Está no mudo, Ambrósio? Ambrósio, está mudo o microfone. O seu microfone está mudo. Tenta ativar aí. Deixa eu te tentar aqui. Ué, seu microfone não está indo. Não tá. Você consegue escrever aqui no chat, então, por favor, Ambrósio?
Vamos fazer o seguinte, enquanto você resolve aí, eu deixo a 4 para você responder, eu peço para alguém responder a 3. Deixa eu ver. Júlia, você respondeu então a 3? Qual é a contradição que o documento defende? É engraçado, vocês falam que vocês não entenderam, mas vocês não tiraram as dúvidas comigo. Eu estou aqui para vocês tirarem as dúvidas, vocês não tiram. Vamos lá então, gente, vai. A contradição é justamente, eles são brasileiros e estão defendendo a democracia na Europa. Mas, ao mesmo tempo que eles estão lutando pela democracia na Europa, pela liberdade política na Europa, o Brasil ele está vivendo um regime totalitário, um regime antidemocrático. Essa é a contradição. Eles estão lutando pela liberdade para um outro país, enquanto no país deles o governo é antidemocrático e não tem liberdade. E, por fim, quais são os valores para a democracia? Então, aquilo, a aproximação entre os governantes e governados, a O democracia... senhor está me ouvindo agora? Estou. Ah, agora deu. Posso falar a minha resposta da 4, senhor? Pode? Eu coloquei que ele não é um documento subversivo, ele não visava agitar nem pretendia conduzir algo. Ele falava sobre a comunidade mineira sem exagerar divisões ou parcialidades. Está errado aqui, João, porque a pergunta é quais são os valores para a democracia apresentados aí no texto. Tá? Então, os valores da democracia são os princípios da moral e se fundamenta nos princípios morais e cristãos, e também na aproximação entre governantes e governados e na prática alterada de poder e de obediência a todos. Beleza? Gente, em relação a essas 4 questões, alguma dúvida? Alguém não entendeu direito a resposta? Não, senhor, de boa. Senhor, você pode repetir a 4 de novo, por favor? A 4, Isa, está aqui nesse último parágrafo, tá? Nas 2 últimas linhas. Ah, tá, valeu. Beleza? Então, gente, só para encerrar aqui a aula de hoje, óbvio que a gente precisa, então, falar o que Getúlio fez. Então, gente, sempre é importante a gente observar que, como eu sempre falei, Getúlio ele era um grande estadista, ele era um grande político, ele sabia jogar com a população. Né? Então, ele vem assim, a partir do Manifesto Mineiro, começou a surgir, né, diversos outros movimentos que buscava aí também a defesa, o retorno da democracia. Então, lá em janeiro de 1945, nós temos o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que vai pressionar Getúlio Vargas para a democracia, vai falar sobre as atrocidades que Vargas fazia. Nós teremos o movimento dos estudantes também em prol da democracia, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes. Até hoje a UNE existe, mas hoje existem diversas divergências, diversas brigas em relação à UNE, que não vem ao caso entrar. Mas até o regime militar, a UNE era bem atuante, tá, no cenário político, em prol também dos interesses nacionais. Então, como eu falei, Getúlio Vargas, sendo um grande estadista, sendo um grande político, ele fala o seguinte: putz, quanto mais eu bater de frente em relação à redemocratização no Brasil, mais eu vou perder a legitimidade do meu governo. Né? Então, eu vou estar dando aí de bandeja justificativas, argumentos para eles poderem se rebelar contra mim. Então, o que Vargas faz? Ele faz uma alteração na Constituição, então ele faz um ato adicional à Constituição. Hoje nós chamamos geralmente esses atos adicionais de emendas constitucionais. Tá? Aí tem toda uma regra para fazer emenda constitucional atualmente, mas como o poder, pela Constituição de 1937, estava todo centralizado na mão do chefe do Executivo, ele poderia simplesmente escrever o ato e tinha ali essa alteração na Constituição. Esse ato foi escrito, então, em 28 de fevereiro de 1945, então perceba a sacada política, né, de Getúlio. Então, o que esse ato falava? Né? Ele garantia, então, a convocação de uma eleição.
Eu assim, beleza, vocês querem democracia, vocês querem uma eleição? Daqui 90 dias, então, terá uma eleição. Mas aí, se eu não me engano, ele fica enrolando e não faz a eleição em 90 dias, tá? Ele vai enrolando, enrolando, enrolando. Lembra como eu falei, ele é populista, eu agradei a nação, mas o quanto mais possível eu puder enrolar, eu vou. Aí, então, obviamente, se eu estou falando que eu estou reabrindo o Brasil para a democracia, eu tenho que, então, reabrir a possibilidade de ter mais partidos políticos. Então, a partir do dia 18 de abril de 1945, nós temos aí o retorno do pluripartidarismo no Brasil. Então, passa a existir mais de um partido. Na verdade, no Estado Novo não existia nenhum partido, só existia Vargas. Agora passa a ter diversos partidos. Tanto é que Vargas funda um partido para ele poder ser o presidente do partido e controlar também a política aí dentro do partido e por aí vai. E com isso também, em relação à reabertura política no Brasil, nós temos o retorno daqueles políticos que foram exilados, que foram expulsos do Brasil e proibidos de retornar. Um desses casos é o famoso Luiz Carlos Prestes, beleza? Aí, então, na próxima aula, eu falo com vocês da formação dos partidos políticos, a eleição de 1945, a gente termina aí, então, a redemocratização no Brasil, beleza? Meus queridos e minhas queridas, dúvidas, questionamentos, aflições, comentários, fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo? Aham. Então, galera, agradeço a participação aí de vocês, tá? Peço que vocês não desanimem aí durante a semana, que nós temos aula aí na sexta. Conta aí com a participação de todos na sexta-feira, beleza? Lembrando que é a nossa última aula, né? E depois férias, as merecidas férias, tá? Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, meu rei. Bom descanso. Você também. Puxa saco. Puxa saco mesmo, o Emílio é incrível. Ele é o rei da Indonésia. Ô, Catarina, só agora você conseguiu entrar? A Catarina entrou? Catarina, oi! Gente, desculpa, professor, por ter vontade de assistir no compromisso, aí eu tive que... Relaxa. Mãe, era um compromisso, mãe. Bom, vou encerrar aqui a reunião. Tchau, gente.